Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Newton Mello, de Biologia, e nós vamos continuar o ensino da microbiologia, dessa vez falando das algas, que junto com os protozoários formam o reino protista. As algas são organismos fundamentais para o nosso planeta e também muito importante economicamente para o ser humano. Bem, algumas características então das algas. São organismos eucariontes, podem ser uni ou pluricelulares, isso quer dizer, podem ter uma ou várias células, mas todas são autótrofas e fotossintetizantes, ou seja, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Suas células apresentam a organela cloroplasto, e é essa organela cloroplasto, contendo o pigmento verde clorofila, que possibilita que as algas realmente façam a fotossíntese. Além disso, suas células apresentam parede celular. Essa parede celular é normalmente feita de celulose, como acontece nas plantas. Porém, em alguns grupos de algas, a parede celular ela acaba sendo formada por outras substâncias, como a sílica, como nós veremos adiante. Bem, aquelas algas que são pluricelulares, elas vão apresentar um corpo chamado de talo. Daí porque muitos autores chamam essas algas pluricelulares de talófita, uma vez que o seu corpo é um talo. Esse talo ele é dividido em três partes: rizoide, cauloide e filóide, ou seja, uma raiz, um caule e uma folha primitiva. As algas, geralmente, elas habitam um ambiente aquático, porém também podemos encontrar algumas espécies em ambiente terrestre úmido. Na água, essas algas ou fazem parte do fitoplâncton, aquelas que são microscópicas, ou são chamadas de fitobentônicas, que são aquelas macroscópicas que vivem fixas no fundo da água. É bom lembrar que plânctons são organismos microscópicos, que normalmente microscópicos, e que são levados pela a correnteza. E os bêntons são aqueles organismos que vivem no fundo do mar, ou são fixos ou são rastejantes. Bem, nós dividimos as algas em filos, e são no total 6 filos: as euglenófitas, o filo das pirrófitas, crisófitas, clorófitas, rodófitas e feófitas. Bem, também podemos chamar esses filos através da terminação fícia, ou seja, euglenofícia, pirrofícia e assim por diante. Veja bem, esses três primeiros filos, euglenofícia, pirrofícias e crisofícias, são de algas unicelulares, portanto sempre microscópicas. As clorofícias, também chamadas de algas verdes, podem ser unicelulares e aí então microscópicas, ou pluricelulares, e agora sim já macroscópicas. Então existem algas verdes microscópicas e macroscópicas. Bem, as algas vermelhas e as algas marrons, ou seja, rodofícias e feofícias, elas já são sempre algas pluricelulares, portanto sempre macroscópicas. Mas qual a importância das algas? Falamos no começo da nossa aula que elas são de fundamental importância para o equilíbrio do planeta. Veja, nos ambientes aquáticos, são elas que produzem alimento para esses seres que vivem na água. Através da fotossíntese, as algas estão na base da cadeia alimentar de qualquer ecossistema aquático. Sem as algas, não há mais alimento para os outros seres que vivem no ambiente aquático. Quando fazem fotossíntese, as algas produzem oxigênio, e esse oxigênio é liberado para a atmosfera. Então, quase 90% do oxigênio atmosférico é proveniente das algas marinhas. Os mares e oceanos abrigam uma grande quantidade de algas, e são essas algas que produzem a maior parte do oxigênio presente no nosso planeta. Ou seja, mares e oceanos são os verdadeiros pulmões do mundo, porque são eles, através das algas, que vão então produzir o oxigênio atmosférico. Mas as algas também são muito utilizadas por nós seres humanos para a produção de alimentos, a fabricação de temperos, a produção de medicamentos, cosméticos, produção de sorvetes, caramelos, sucos, até mesmo na fabricação de tijolos,
podemos ter a presença de certas algas. As chamadas diatomáceas são grupos de algas usadas para a fabricação de tijolos, filtros, também são usadas como isolante acústico e isolante térmico. Vamos conhecer um pouco mais dessas algas, detalhando cada filo agora. Começando aqui com o filo Euglenophyta ou Euglenophycia. São algas unicelulares que vamos encontrar tanto na água doce quanto na água salgada. Uma curiosidade sobre essas algas é que elas não têm parede celular. Normalmente as algas são formadas por parede celular, mas as Euglenophyces elas não têm parede celular. Por um certo tempo, essas algas foram inclusive, pelo fato de não terem parede, foram classificadas como protozoários. Eles podem ter um ou dois flagelos. Apresentam uma organela chamada vacúolo contrátil, que é uma organela presente nessas algas de água doce, que elimina o excesso de água que essas algas ganham por osmose. É uma organela fundamental para que essas algas não estourem no ambiente de água doce. Bem, uma outra curiosidade sobre as Euglenophyces é que elas, na ausência de luz, podem se alimentar de outros organismos, ou seja, podem ter vida heterótrofa. Portanto, as Euglenophyces podem ter vida autótrofa, mas também heterótrofa. Isso é muito interessante. Portanto, são organismos chamados de mixotróficos, ou seja, que podem ter vida autótrofa e heterótrofa ao mesmo tempo. Sua reprodução é por cisparidade, aquela reprodução que já comentamos nas bactérias, onde o organismo unicelular se divide ao meio, formando assexuadamente dos novos indivíduos. Aqui nós vamos observar as pirrófitas ou pirrofíceas, também chamadas de dinoflagelados, por apresentarem dois flagelos. O seu nome vem do fato de muitas dessas algas terem a cor avermelhada, como se fosse fogo. Piro vem do grego, quer dizer fogo, daí o nome pirrófitas. Elas também são unicelulares, vamos encontrá-las principalmente na água salgada, mas também podemos encontrar algumas espécies de água doce. Além de terem dois flagelos, alguns grupos dessas algas produzem luminosidade, então são bioluminescentes. E principalmente essa luminosidade é percebida à noite, e dando um aspecto de como se fossem estrelas no mar, devido a essas algas produzirem luminosidade. Agora, existe um grupo dessas algas chamadas de dinoflagelados, que quando a água está muito poluída e quente, elas se proliferam exageradamente e mudam a cor da água, que acaba ficando vermelha e tóxica. Isso porque essas algas, especificamente, produzem uma toxina, e essa toxina acaba matando várias espécies marinhas. Então, cardumes de peixes e outras espécies marinhas morrem quando a água fica vermelha, em decorrência da proliferação dessas algas. Esse fenômeno é conhecido como o fenômeno da maré vermelha, muito comum, inclusive, na costa brasileira, principalmente nas praias do Nordeste. Sua reprodução também é por cisparidade. Aqui você observa o efeito bioluminescente de grupos de algas dinoflagelados, Elas produzem essa bioluminescência que dá realmente esse aspecto bem bonito à água do mar, principalmente à noite. E aqui você já observa o fenômeno da maré vermelha, a água ficando vermelha e tóxica. Nessa imagem de baixo, inferior, nesse caso, temos um exemplo de maré vermelha aqui em Fortaleza, aqui no Brasil. Aí nós temos as algas crisófitas, ou crisofíceas, ou algas douradas. São algas ainda unicelulares, que vamos encontrar também no mar ou na água doce, mas principalmente na água salgada, e que tem a sua parede celular feita não de celulose, como as demais algas, e sim feita de sílica, uma carapaça silicosa que você vê nessa imagem. A maioria das crisofíceas são chamadas de diatomácea. E o que vai acontecer? Quando essas algas morrem, a parede celular se deposita no fundo do mar, se misturando com a areia, formando um material resistente, chamada terra de diatomácea ou terra de diatomito.
essa terra ela é muito utilizada para a fabricação de tijolos. Também podemos fabricar isolantes térmicos, isolantes acústicos, filtros de água. São alguns produtos que podem ser produzidos a partir dessa terra. Creme dental, né? Então a sílica serve como polimento e aí por isso então presente nos cremes dentais. Sua reprodução é por cisciparidade. Aqui você vê um tijolo de diatomácea ou diatomito, né? E aqui a Catedral de Fortaleza, que foi toda construída com esses tijolos. O Aqueduto de Roma também é uma obra feita com tijolos de diatomácea. Logicamente, com a exploração excessiva, essa terra hoje ela se tornou bastante rara. Então, esses tijolos hoje eles são muito caros e inviáveis para grandes construções. Aí nós chegamos agora às algas superiores, que são algas pluricelulares. Elas têm como característica a presença de um corpo primitivo chamado talo, como nós já falamos, feito de rizóide, cauloide e filóide. A sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada. E vamos falar aqui inicialmente do filo clorófita, ou seja, das algas verdes, que podem ser uni- ou pluricelulares, coloniais ou não. Essas algas têm como predomínio a clorofila, que é o pigmento verde. Daí então o seu nome, clorofíceas, algas verdes. Algumas espécies são comestíveis, como é o caso da alface do mar, também chamado de uva. E muito interessante, eles apresentam, esse filo vai apresentar duas etapas na sua vida, o gametófito e o esporófito, igualmente desenvolvidos. O gametófito é a alga que vai produzir especificamente células reprodutoras chamadas gametas. E já o esporófito já vai produzir células assexuadas chamadas de esporos, como nós veremos agora no ciclo reprodutivo dessas algas. Aqui você percebe, né, algumas algas microscópicas, algas verdes microscópicas e outras macroscópicas. No canto inferior à direita você vê a alface do mar. Parece muito como a alface, mas na verdade é uma alga. Aqui você observa o ciclo reprodutivo das algas, não só das algas verdes, como também das outras demais algas pluricelulares. Veja que essas algas têm, na verdade, duas fases na sua vida. A fase esporófito e a fase gametófito. A fase esporófito é diploide, 2N. O que quer dizer isso? Elas apresentam cromossomos aos pares de cromossomos. Né? Por exemplo, 2N igual a 16, 2N igual a 18, então os cromossomos estão aos pares. Cromossomos são filamentos feitos de DNA que representam o material genético do indivíduo. Esse organismo diploide chamado esporófito, acontece nesse organismo meiose, e essa meiose vai formar células haploides, ou seja, células com a metade de cromossomos. Se 2N é igual a 10, N vai ser igual a 5, por exemplo. Então, os esporos são células que vêm da meiose, a partir do esporófito, e são células de reprodução assexuada. Cada esporo, ao ser liberado e germinar, vai, através da mitose, formar um outro organismo, que é o gametófito. Esse gametófito é a alga que vai produzir gameta. É interessante lembrar que tanto o esporófito quanto o gametófito são morfologicamente iguais, como você vê na imagem. Eu não tenho como olhar uma alga e saber se aquela fase que a alga está é a fase esporófito ou gametófito. Macroscopicamente eu não posso, na verdade, tirar essa dúvida, a não ser que eu analise as células dessas algas e observe se essas células são haploides ou diploides. Portanto, o gametófito, por mitose, vai formar gametas. Os gametas são células de reprodução sexuada. Veja que os gametas, vindo do gametófito, se unem através da fecundação, formando uma única célula diploide, chamada zigoto, e esse zigoto, então, vai formar de novo o esporófito. Veja, o esporófito ele é diploide porque vem do zigoto, uma célula também diploide,
proveniente da fecundação. O gametófito é haploide porque vem de uma única célula, o esporo, que também é uma célula haploide. Então você vê que essas algas se alternam, a fase haploide, gametófito, com a fase diploide. Portanto, eu tenho aí uma alternância de gerações, chamada também de metagênese. É um tipo de reprodução típico das algas. Bem, vamos observar agora as algas vermelhas. As algas vermelhas, também chamadas de rodófitas, elas são apenas pluricelulares e vivem apenas no ambiente marinho. São vermelhas porque, além de clorofila, tem um pigmento abundante chamado ficoeritrina. É esse pigmento que dá a cor vermelha a essas algas. Elas produzem uma mucilagem, uma gelatina chamada carragem, muito usada em alimentos e medicamentos. Há também a produção de uma mucilagem muito usada em meios de cultura em laboratório, chamada de agar. O agar, além de ser usado como meio de cultura em laboratórios para cultivar bactérias, fungos, protozoários, também pode ser usado em alimentos, em gelatinas, por exemplo. Algumas algas vermelhas são comestíveis, como é o caso do nori, na verdade a porfíria, que nós usamos para fazer o sushi. Gametófito e esporófito igualmente desenvolvidos, como acontece nas algas vermelhas. Aí você vê alguns exemplos, como o gênero porfíria e gélido. Finalmente nós temos, antes de vermos o último grupo, as rodofícias, né? Especificamente mostrando as algas vermelhas. E aí você vê o sushi, onde nós usamos uma alga, né, que é o nori, que ela é seca, prensada e depois usada para fazer o sushi. Bem, aí você já vê as gelatinas que as algas vermelhas podem produzir, e essas gelatinas podem ser usadas como meio de cultura ou para o preparo de alimentos, como é o caso especificamente da imagem do agar. Finalmente, nós temos aqui as algas marrons, as feófitas ou feofícias. Também, assim como as algas vermelhas, são exclusivamente marinhas e também pluricelulares. Com uma característica marcante, o talo dessas algas são muito grandes, 30 metros, 70 metros de comprimento. Então, apresentam talos imensos. São marrons devido ao pigmento fucoxantina, que vai dar essa cor marrom a essas algas. Para que elas possam ficar flutuando na água, essas algas apresentam bolhas de ar para que elas possam flutuar. Também produzem uma gelatina chamada de algina, muito usada em alimentos e cosméticos. Algumas algas marrons são comestíveis, com destaque aqui para o kombu. O kombu é uma alga chamada, na verdade, laminária japônica, de onde se extrai o glutamato monossódico. O glutamato monossódico é uma substância usada no tempero, dando um sabor aos alimentos, chamado de umami. O glutamato monossódico ele acaba dando um gosto diferenciado aos alimentos, realçando o sabor dos alimentos. E esse sabor que é dado pelo glutamato monossódico é chamado de umami, presente em alguns temperos, como aquele tempero da sopa instantânea, né, Ajinomoto, Sazon, são alguns temperos que contêm glutamato monossódico extraído do kombu, que é essa alga de onde se retirou essa substância. Esporófito e gametófito também igualmente desenvolvidos, e aí nós temos o gênero sargasso, laminar e macrocistes, só como curiosidade, como representante dessas algas. Aqui você percebe como essas algas são imensas, né? Elas formam verdadeiras florestas dentro dos mares e oceanos, elas flutuam graças a essas bolhas que você vê aí nos seus filóides, né? E elas também vão produzir a algina, que é uma substância gelatinosa usada em caramelos, espessantes de suco, sorvetes, né? Então tem essa importância também na questão alimentícia, na indústria alimentícia. Ok, gente? Então essas foram as algas, organismos então pertencentes ao reino protista. Um forte abraço e até a próxima aula.